todos tenham uma boa noite, que essa jornada esteja sendo para vocês de luz, de compassos largos para essa nossa educação tão sofrida hoje que está no Brasil, e a gente sabe disso, até os que trabalham na escola particular, igual eu vi a professora falando ontem, que tem uma xerox a mais, que tem um livro a mais, mesmo assim a gente sofre tanto, né, com tanta coisa, com tantas injustiças que acontecem por aí, que quando acontece uma jornada dessa, eu estava conversando umas amigas minhas hoje, elas falam, é dádiva de Deus. Então, Diva, Vanessa, vocês são duas grandes dádivas de Deus, e quem está assistindo aqui também, porque a gente está tentando fazer um caminho melhor, a gente está tentando trilhar melhor, nós estamos tentando ser melhor, não melhor que ninguém, mas melhor para alguém. E é isso que é o importante. Diva, a casa é sua. Van, a casa é sua. A noite é de vocês. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, né, desse início da vida escolar, desse estudante, né, que a gente vai receber na nossa escola, ou lá na nossa sala de aula, né? Todo início de ano, para muitos estudantes, é um reencontro, é uma redescoberta, é uma descoberta, né? Então, são vários adjetivos aí que a gente pode trazer para esse início do ano letivo, que para a gente também é, né? É o ano que, embora a gente às vezes tenha muito tempo de magistério, né, de docência, sempre tem um friozinho na barriga. A gente é sempre desafiado também a sair da zona de conforto, né? E isso às vezes mexe um pouco com a gente, né? Acho que a gente, enquanto professor, a gente tem que a todo momento estar se reinventando, repensando também as nossas práticas, né? Trazendo aí novas estratégias, principalmente quando a gente se depara com alunos com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, tá? Vou passando aqui. Bom, eu sou a Roberta, como as meninas disseram aí, né? Eu sou professora nos anos iniciais, numa escola particular. Eu leciono a disciplina de tecnologia educacional, mas eu tenho alunos com deficiência, a princípio, alunos com autismo, tá? Alguns já com diagnóstico, e alguns ainda com alguma certa resistência da família, mas a gente sabe que ali, olhando, tem aquelas características, né? Também sou professora de educação especial na rede pública aqui de Vinhedo, junto com a Van, né? Mas atualmente eu estou na Secretaria de Educação, trabalhando com formação de professores, né? Também atuo como consultora pedagógica, né, na formação de professores e de ferramentas digitais, como ferramentas Google, tá? Então, já estou aí na docência há mais de 15 anos, quase 20 anos aí, não parece, né? Outro dia eu estava fazendo essas contas, eu falo, meu Deus, como o tempo passou rápido. E eu e a Van, a gente trabalha aí juntos, né? Nossa amizade começou aí na escola pública, né, Van? Da escola pública para a vida. Pois é. Eu sou a Vanessa, né, que as meninas já me apresentaram, eu sou professora de educação especial também em duas redes, né, municipais, públicas de ensino, junto com a Rô, no município de Vinhedo, e aqui no município de Campinas, né, no estado de São Paulo. Em Vinhedo eu atuei muitos anos no Fundamental 1 e 2, na sala de recursos, com alunos surdos especificamente, né, mas como a gente tinha sala compartilhada, a gente sempre ali dividia, né, Rô? Então, eu atendendo o surdo aqui, a Rô atendendo a criança autista do outro lado, e a gente, né, porque a gente não tem muito espaço na escola, então a gente compartilha. Mas, desde sempre, aqui em Campinas, na educação infantil. Então, atualmente, eu tenho... Até o ano passado, eram 3 escolas de educação infantil, esse ano, provavelmente, vão ser 4, todas com muitos casos de inclusão escolar, né, principalmente autismo, como disse a Rô, acho que, não sei se os outros estados observam isso, mas aqui na região, a gente tem observado um grande número, né, um grande aumento de diagnóstico de autismo nas crianças, e também, como diz a Sueli, com esse desafio, né, diário aí, que agora a gente não tem mais aquele aluno,
né? Agora a gente tem aí uma diversidade muito maior. E é isso, vamos ver o que a gente consegue essa noite aí para nos motivar a começar. É isso aí, Ivan. E aí, gente, para a gente começar a falar, né, desse ano letivo, desse novo ano de 2023, né, a gente trouxe aqui para vocês, a gente queria fazer uma introdução, uma dinâmica, mas a gente precisaria que vocês participassem, tá? Pode ficar de câmera fechada, tá? Mas a gente gostaria que vocês falassem, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? Tem uma foto, tá? E aí, eu queria perguntar para vocês, o que que vocês veem nessa foto, nessa imagem? O que que vocês pensam, né, olhando essa imagem aí? Não tem certo e não tem errado. Na Tá bom. realidade, quando você instiga a gente a falar o que é que você está vendo, você está atrás da gente na questão dos nossos preconceitos, né? Assim, como é que a gente rotula as pessoas, às vezes, só pelo biotipo, pela roupa, pelos... E aí você pode ter crianças totalmente normais, ditas como os normais, crianças especiais, você pode ter um surdo aí, você não pode detectar que ele é surdo, você pode ter um autista e pela foto você não vai perceber que ele é autista. Você pode ter uma criança, por exemplo, esse menininho com a cara de levado, ele pode estar rindo de nervoso, e não porque ele é arteiro. Então... Eu aprendi uma coisa com a Rô na nossa outra. Quando a gente fala especial, especial somos todos nós. Especial são todas as crianças. Então, a gente não pode mais usar esse termo. Não foi assim, Roberto? Que o termo muito bem. a gente tem que usar realmente deficiente. Isso a gente mesmo. não, porque especial são todas as pessoas. Não é isso que você falou na última? Isso mesmo. Aluno com deficiência chama pelo nome, isso mesmo. Mas, gente, adulto é uma coisa, né? Adulto já vem falando um monte de coisa e já vem realmente trazendo esse pré-julgamento. Eu só pedi para vocês falarem o que vocês veem. O que vocês pensam, né? Peraí, que agora tem mais uma parte, tá? Então, o que a gente vê, o que a gente pensa, tá? E agora, deixa eu passar para a próxima. E o que você imagina quando você olha essa imagem? O que você imagina quando que você está olhando aí para essa imagem aí, para essa foto, por exemplo? Uma apresentação. Ou que perguntas que vocês fariam sobre essa imagem, né? O que vocês imaginam que está acontecendo? Por exemplo, a Lu falou uma apresentação. Várias pessoas falaram que são uma apresentação. Quais são os indícios que você viu que fez você pensar e imaginar que é uma apresentação? A Sheilinha falou que é uma festinha. Uma apresentação do que será, por exemplo? E aí, gente? Tem gente que falou aqui que são pessoas com deficiência. O Samuel colocou assim, crianças em um momento de foto, pós-socialização, talvez cada um com suas idiosincrasias. Mas que coisa mais chique, meu Deus do céu! Ó, arrasou no português aí, hein? Chique. Estão num evento, fotos da turma. Então, vocês imaginam que eles estejam numa apresentação, né, numa festa, e também vocês imaginaram isso porque vocês estão vendo uma lousa ao fundo com desenhos. É isso? Entendi, beleza. Bom, vou acabar com o mistério, tá? Mas isso daqui que eu acabei de fazer, a gente chama de rotina de pensamento. A rotina de pensamento, ela é uma proposta do pessoal de Harvard, chamada Projeto Zero, tá? Onde as rotinas de pensamento, a gente trabalha muito essa questão de tornar aí a aprendizagem visível, no sentido assim, de dar voz, de mostrar o que tem sido feito, de trabalhar essa ampliação do vocabulário, de ampliar o sentido de fazer perguntas, de refletir, tá?
Então, é uma atividade que é bem legal se vocês quiserem fazer com os alunos de vocês. Essa daqui é uma rotina de pensamento que é vejo, penso e imagino, que é uma rotina de pensamento utilizada para introduzir a ideia de algum assunto, tá? E aí eu vou revelar da onde é que nem a Vanessa sabe. Nem a Vanessa sabe de onde é essa imagem, mas essa imagem foi uma imagem que causou grande repercussão nas redes sociais. E é uma imagem recente, tá? Olha só. Esta imagem, vou passar para o próximo, é a imagem do Robertinho. O Robertinho foi um caso que ficou famoso nas redes sociais porque ele foi excluído da festa de formatura da turma dele. E o Robertinho, que é esse menino que está ao fundo, é um menino com autismo, tá? Então, ele foi excluído da festa de formatura, tá? Ele não foi convidado para a festa de formatura dele, né? Foi um caso que ganhou grande repercussão nas redes sociais, tá? A escola na qual ele estudava alegou que houve um erro de informação, né? E que daí uma outra escola, e o Robertinho é um menino que ele adora participar de festas, né? E aí, no momento super importante da vida dele, ele não participou da formatura com os demais amigos. E aí, uma outra escola, vendo toda a repercussão do caso, né, chamou o Robertinho para participar da festa de formatura com os outros estudantes aí, tá? Então, gente, o Robertinho é um aluno com deficiência. O Robertinho é um aluno com autismo, né? Então, por que a gente trouxe essa imagem? Para realmente tirar de vocês que, primeiro, deficiência não tem cara, tá? E que cada vez mais a gente vai receber esses estudantes na nossa sala de aula, tá? A incidência hoje de casos de autismo tá 1 para cada 44 nascimentos, tá? Então, realmente, a gente tem que olhar para essas nossas crianças, porque elas estarão no meio de tantas outras, tá? E aí, se surpreenderam? Fala aí, Sheilinha. Ou Sheila, não sei. Pode ser Sheilinha mesmo. Então, Roberta, você falou e repetiu algumas vezes assim, que o Robertinho é um menino com autismo. Eu já tinha aprendido em outros cursos que a gente não diz com autismo, que a gente diz que ele é autista. E aí, tem essa diferença mesmo? Não muda nada? Porque quando a gente fala com autismo e quando a gente diz é autista, há uma diferença nessa colocação, né? Tem o pertencimento no e tem a aceitação no com. Qual é o correto, afinal de contas? Olha, muito boa a sua pergunta, Sheilinha, muito boa e muito interessante. Vou falar da minha experiência, tá, em relação a isso. Eu acho que depende do contexto, eu acho que depende da forma até como a pessoa gosta de ser chamada, tá? Eu acho que quando eu estou falando, para mim, Roberta, pode ser com autismo, é autista. O que não pode para mim, falar que o Robertinho é um aluno de inclusão, ou falar que o Robertinho é um aluno especial, por exemplo, tá? Então, essa é a minha visão, tá? Que, na verdade, o ou com, para mim, Roberta, não fará tanta diferença. O importante é a gente olhar para a individualidade do Robertinho, por exemplo, tá? Tanto é que quando a gente fala diagnóstico, diagnosticado com, por exemplo, algum tipo de deficiência, diagnosticado com autismo, tá? Então, ele possui o autismo. Então, o autismo faz parte da característica dele. Ele não é só autista, né? Ele é uma pessoa, né, a princípio, um ser humano, que se chama Robertinho, e tem uma das características que é o autismo, tá? Mas então, quando faz o diagnóstico, não diz assim que é TEA? Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é o transtorno do espectro do autismo. Isso. Então, mas aí não dá essa coisa, né? Do e do com. Não. Quando dá o diagnóstico. No diagnóstico em geral, a criança é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Isso. Ou ela possui
o transtorno do do espectro do autismo. Está em investigação, né, com hipótese de transtorno do espectro autista. Mas o que caiu, com certeza, é a questão do portador, né? Acho que isso já ficou bem ultrapassado, isso acho que não tem mais dúvida. Mas, isso, mas aí, Vanessa, esse com dá essa ideia do portador. É como se tivesse com ele, entendeu? É com autismo. Quando diz é autista, aí você vai olhar a individualidade dele mesmo. Pelo menos foi assim que eu tinha aprendido. Mas olha, Sheilinha, isso não vai fazer tanta diferença na sua prática. O importante é o seu olhar aí para o seu estudante. Assim. Eu acho que o importante é não usar portador, não usar aluno de inclusão e não usar aluno especial. No melhor dos mundos esse é o Robertinho, tá? Esse é o Robertinho, tá? Então, eu acho que essa questão aí não vai influenciar muito na sua prática aí como professora, tá? Tudo bem, gente? Então, acho que eu quis trazer essa proposta, esse olhar, e para a gente também, que enquanto adulto, a gente já traz um monte de estereótipo, né? Eu vi, gente, tudo bem, aqui a gente estava numa chuva de ideias, tá? Não tinha certo e não tinha errado, tá? Mas é legal da gente pensar como é que a gente já vem com vários preconceitos, com vários estigmas, né? Carregado de várias coisas quando a gente vai chegar. Por exemplo, se eu colocasse ali uma criança com síndrome de Down, por exemplo, né? A gente já veria logo de cara, porque tem a característica física, tá? Agora, o Robertinho não, tá? A não ser que o autismo ali seja associado a alguma outra comorbidade, alguma outra deficiência, por exemplo, tá? Então, eu acho que é legal a gente também pensar por esse lado e tomar o cuidado que às vezes esse aluno ele fica escondidinho e quietinho lá na sua sala. E a gente já soube de casos que passou o ano todo sem saber que ele que ele tinha uma deficiência, enfim, tá? Então, eu acho que aí acende um alerta para a gente nesse sentido. E pensem aí sobre as ideias de estereótipos, tá? Que a gente tem. E que é a nossa vivência, né? O nosso repertório cultural, social, né? Que vem se formando, né? Eu costumo falar muito, tá? O que é bonito para você pode não ser bonito para Vanessa. Então, o que é uma ideia de lindeza, de boniteza, né? De bonito, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar por esse lado. Tem alguém que me perguntou aqui, como que é? Aonde eu posso encontrar essa referência? Depois eu mando para a Luana e ela dispara para vocês ou eu coloco lá no grupo, tá, Lu? Dessa proposta aqui, dessa rotina de pensamento, tá bom? Bom, vou passar aqui, tá, Van? Tá. Não, a gente tá falando muito. Eu só tô reparando. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver se eu... beleza. Vai lá, Van. Então, aí, depois de toda essa introdução, né, com essa questão do diagnóstico... Meu Deus, fugiu a palavra, gente, eu tô falando que eu tô... Mas dessa questão da gente, né, rotular as crianças, né, para que se já tem ou não tem, já vem, né, já é da escola, já conheço, não conheço, eu vou receber um autista, então eu já sei que vai ser difícil. Então, a partir dessa nossa discussão aí, a gente tem alguns casos nesse começo de ano na escola. Na verdade, a gente numerou 2, mas agora eu lembrei de um terceiro, Rô. Tá vendo? A férias. Né? Então, a gente tem uma primeira situação, que é quando a criança, ela já chega com diagnóstico na escola. Então, a gente está lá, a mãe, né, vai fazer a matrícula, ela já informa na hora da matrícula que a criança possui um diagnóstico, seja ele qual for. Né? A gente tem uma segunda situação, que é assim... Opa, o que aconteceu aqui com o meu computador? Tem algo entrando... pronto. Uma segunda situação, que é logo nesse começo de ano, a gente já percebe que tem algo ali de diferente com aquela criança. Gente, eu falo criança, tá? Porque eu trabalho na educação infantil, então já é vício de linguagem. Mas eu sei que muitos aqui trabalham com jovens, adolescentes, né, ensino médio, mas desconsiderem. Então, a gente, né, já observa que tem alguma coisa ali. Isso é muito comum, principalmente na educação infantil, acho que até no Fundo 1, Fundo 2, ensino médio, acho que é menos, talvez eles já cheguem mais com diagnóstico nesses segmentos. E aí, uma terceira situação, que eu lembrei agora, através das nossas discussões, que é quando o aluno já é da escola, ele vai mudar de professor,
né? Então, ele já é do 5º ano, ele vai para o 6º ano. Que foi o que aconteceu da Sueli. Exatamente. Né? Então, tudo isso a gente tem, para tudo isso a gente vai ter as nossas posturas, as nossas estratégias, como é que a gente vai lidar com isso? Mas tudo isso passa por uma questão muito essencial, que eu acho que é o primordial nesse começo de ano, que é o acolhimento. Pode passar, Ru? Eu acho que é Vanessa, eu ainda acrescento a 4ª situação. Quando o aluno tem deficiência, os pais estão sabendo e escondem a situação da escola. Aí, quando chega no final do ano, que a bomba está armada e explodindo, a gente vem descobrir que ele tem TDAH, que ele tem dislexia. Eu peguei um caso desse o ano passado e foi um arerê. Resultado, a gente da escola foi que percebeu que ele não dava conta de uma avaliação formal e se mobilizou para ver se ele rendia alguma coisa, porque o negócio foi sério. No final do ano é que chega não, o relatório não chegou na escola, a gente não ficou sabendo de nada, e resultado, a gente poderia ter feito uma proposta para ele bem mais ampla, para que ele pudesse render muito mais, e escapar de uma recuperação, por exemplo. Concordo com você, mas normalmente, como é que eu vou falar? A omissão do diagnóstico vem quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, né? Que nem você falou, ele é TDAH, ele tem dislexia. Quando a gente fala de deficiência, é muito difícil os pais omitirem da gente, porque é algo mais evidente, algo que impacta, né, a questão, a vida social da criança, entre outros fatores. Quando é transtorno de aprendizagem, tipo, né, acho que a Sueli comentou do TOD, TDAH, dislexia, descalculia, entre outros transtornos, realmente acontece muito, né, e na educação infantil é menos comum, porque a gente ainda não identifica esses transtornos de aprendizagem, pelo menos não com diagnóstico ali, a gente até, né, observa alguns pontos, dos pais omitirem. Por isso que é extremamente importante, a gente vai falar muito disso, o olhar para o aluno, o olhar individual, porque daí independe, né? Independe o que ele tem, se está ali no papel, é que nem a gente estava conversando agora, o que o E e o com vai impactar na minha prática, né? O que um papel, isso eu falo muito para os professores que trabalham comigo na escola, é importante o diagnóstico? É importante o diagnóstico, mas o que isso vai mudar na minha prática, né, de sala de aula, porque eu tenho que levar em consideração N questões dessa família, que é o que a gente vai conversar um pouquinho, porque eu acho que esse começo de ano é importante para, além de olhar o nosso aluno, olhar para essas famílias. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu falei, né, eu sou da educação infantil, eu sou a primeira a chamar essa mãe e dar uma notícia ali que o filho dela não se enquadra dentro desse padrão de normalidade criado socialmente, e que é importante que ela leve ali para um médico, para uma avaliação mais específica, porque o filho dela não está, né, dentro do que ela imaginou ali enquanto filho perfeito. É lógico que eu não uso esses termos, mas eu estou ali diretamente, né, nesse processo inicial de diagnóstico. Então, a Sheilinha e a Luana levantaram... Posso só complementar uma coisa antes da Luana e da Sheilinha levantarem, falarem? Eu acho que, primeiro, que eu acho que a gente tem que separar, quando a gente fala criança com deficiência e crianças com dificuldades de aprendizagem, tá? São duas coisas diferentes, tá? Tanto é que, se a sua escola possuir um serviço de atendimento educacional especializado que possui a professora de educação especial, os alunos público-alvo da educação especial, está muito bem descrito na política nacional lá de educação especial, na LDB, na LBI, tá? São 3 grupos, tá? Os estudantes com deficiência física, tá? Estudantes com deficiência intelectual, tá? E os estudantes com surdez, deficiência visual, tá? Deficiências sensoriais. Isso. Essas outras dificuldades de aprendizagem, tá? Eles entrariam numa outra categoria, tá? E aí acontece um pouco essa dificuldade de separação mesmo. Não que eles não precisam ter apoio, tá? Eu acredito e concordo que essas crianças têm que ter, né? Esse jovem, esse adolescente tem que ter apoio. Mas, uma outra coisa, gente, desconfiem também se
Lá na educação infantil, por exemplo, 4, 5 anos, alguém já está falando da criança, aí tem disgrafia, aí tem descalculia. Gente, isso são dificuldades que aparecem no processo de alfabetização, lá no ensino fundamental. Inclusive o DEPAC, né? Porque é muito comum, eu já me deparei com professores falando, se a criança tem déficit no processamento auditivo. Ok, mas a gente está numa educação infantil. Para essa avaliação, exige que a criança esteja num processo já de alfabetização, para essa avaliação se consolidar. Então, se está na educação infantil, chega com diagnóstico, além desses, né, descalculia, disgrafia, dislexia, mas chega com DEPAC, né, déficit de processamento auditivo central, TDAH com 3 anos, né, eu falo que eu quero sair do corpo quando eu vejo umas coisas dessa, porque tem muita coisa ali que faz parte, né, da educação infantil, da infância. Então, a gente tem que ficar, né, acho que se preocupa. A Van travou. Vou só complementar aqui minha fala enquanto ela volta. Eu acho que também tem um outro grupo, gente, que a gente muitas vezes esquece. E é um grupo que é invisível na sala de aula, que é um público também atendido pela educação especial, que são os alunos com altas habilidades, superdotação. Altas habilidades, superdotação. Realmente. Esses alunos, a gente trabalha ilusoriamente, a gente trabalha com os tidos alunos medianos. Então, quem está acima dessa média está esquecido, e quem está abaixo dessa média, às vezes também, muitas vezes está esquecido. Tá? Então, a gente trabalha, a gente acha que tem esse aluno ilusório, tá? A gente acha que tem esse aluno mediano aí, ilusório. A Van falou que caiu a internet dela, vou falar para ela ficar tranquila. Tá? Então, acho que a gente também tem que trazer esse olhar. Alguém tem aluno aqui com alta habilidade em sala de aula? Com superdotação? Não, até onde eu sei, não. Provavelmente vocês têm. Provavelmente. Tá? A Marília tem, olha lá. Ah, legal. E também tem uma coisa, gente. Alta habilidade e superdotação não é gênio, tá? Às vezes ele tem uma alta habilidade não acadêmica, por exemplo. Tá? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Lu, você queria falar e a Sheilinha também, perdão. Não, você respondeu, é porque no final do ano agora, em uma das escolas que eu trabalho, nós levamos até uma bronca muito grande, porque alunos estavam sendo reprovados e nós, não pode, porque ele tem TDAH, ele é deficiente. Não, opa, peraí, aonde vocês tiraram que TDAH, TOD é deficiência? Não, eles podem, tá no regulamento que eles podem sim ser reprovados, e é diferente. Então, como professor, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás de jornadas assim, ele tem que ir atrás de ler, né? De pegar, porque eu mesmo estava assim, morrendo de dó de dar uma reprovação para um aluno, porque na minha cabeça o aluno ele tinha deficiência. Minha diretora me chamou lá na sala, mas opa, peraí, aonde você leu que isso é deficiência, Luana? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que ficar mais ligados no que é e no que não é. Você respondeu aí, que é deficiência e o que... A Sheilinha, acho que queria falar, não sei. É um universo muito complexo que muda desde os termos até essa separação do que é deficiência, do que é distúrbio. Eu mesmo me perco bonito. Onde é esse assunto? O assunto ligado a gênero, misericórdia, porque todo dia tem um termo novo, hoje usa esse, amanhã não usa mais, não pode falar assim, acaba ofendendo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se você não estiver ligado, as coisas ficam confusas. Oi, Sheilinha. Eu tinha esquecido a mão levantada, Roberta. Pode imagina. Beleza. Isso. Imagina. Então, gente, eu acho que como a Van estava falando, eu acho que independente das duas situações, das 4 situações, vamos pensar nisso, né? Existe uma angústia que é nossa, professor, e também existe uma angústia por parte da família e por parte desse aluno. Isso é muito natural e normal, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é acolhimento, gente.
E você não precisa chegar no primeiro dia de aula sabendo tudo e sabendo o que você vai fazer, gente. Você sabe o que você vai fazer com os outros alunos? Com os outros 29? Com os outros 28? Né? Então, você não tem que conhecer também todos os seus alunos, né? Roberta, Então, oi. a Marília fez Já uma voltou. colocação aqui que eu acho que seria interessante a gente trazer para o debate. Ela está dizendo que, na realidade dela, aluno com laudo tem que obrigatoriamente ter a média da escola. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que a gente vai ter que voltar nessa outra discussão, viu, Luana? Pode ser Sim, uma sim, conversa sim. para o primeiro bimestre, sabe? Reunião de encerramento do primeiro bimestre. Pode, olha, já Eu se enfrento sintam convidadas isso para a gente também. pensar sobre isso. Como uma Eu acho que colega, eu enfrento isso também. Eu tive uma aluna que ela foi diagnosticada com, acho que déficit de atenção, dificuldade de atenção, alguma coisa do tipo, e a escola disse que ela não seria reprovada. E é isso. eu acho que a Eliette quer falar. Não? Gente, a gente teve essa conversa, né, numa primeira vez que a gente veio, né, com a Luana aqui. A gente vai deixar com um gostinho de quero mais, eu acho isso, né, Van? Pode Para a ser? gente não misturar os assuntos, porque senão Tá? Mas é esse é muito um assunto debate. que rende, gente. Uma coisa que eu vou instigar para vocês falarem para os coordenadores, e assim, eles não têm culpa, tá? Peçam para eles procurar onde isso está escrito na legislação, tá? Tudo bem? Vamos continuar e a gente marca uma outra vez para a gente discutir só em cima disso, tá bom? Então, eu estar falando assim, que dependente da situação, tá? De se esse aluno já é da escola, se ele é novo, se ele está chegando, a gente tem que acolher, tá? E que a gente não precisa saber sobre tudo e fazer tudo no primeiro dia de aula e nem na primeira semana de aula. Lógico, gente. Ah, Roberta, mas se eu souber que eu tenho alunos ali, como a Sueli disse, um aluno com autismo, um aluno que é surdo, já me ajuda, né? Já ajuda, tá, gente? Mas assim, calma, tá? Se você não souber, vamos tocar o barco. Pensa nas possibilidades. Eu falo que o professor tem que ser igual o povo. Você tem que ter várias, né? Várias possibilidades aí, jogo de cintura, tá? Então, tudo bem, nem sempre você vai ficar sabendo, tá? Pense nas possibilidades, em diversas adaptações, por exemplo, porque você também pode receber aluno que não sabe ler e escrever, visto que a gente está vindo de uma pandemia, alunos do Fundamental 2, por exemplo, tá? Fala aí, Mirlandes. Vou passar aqui o slide. Eu acho muito importante que a escola recebendo, né, alunos que têm deficiência, já na semana, na jornada pedagógica, já passe isso para a gente, porque dá oportunidade para que a gente já comece a ler sobre o assunto, para que a gente já comece a munir as nossas estratégias para lidar com esses. Então, Ou vamos se não houver isso, no meu caso, como eu trabalho, ano passado eu tive, então eu já posso pegar os casos que aparecem na escola, né? Autismo é o campeão, é o que mais tem, e já começar a ler a respeito, já me precavendo para não dar aquele, vixe, e agora eu faço o quê? Porque é porrada, viu? Demais. Então, vamos e lá. tem hora que eu fico me perguntando, será que realmente eu estou contribuindo para a aprendizagem desse aluno? Será que o que eu estou fazendo realmente está fazendo com que ele avance ou eu estou só me iludindo? Eu estou realmente praticando inclusão ou não? Isso é uma coisa que me angustia muito. Mas só de você estar aqui, você já está, com certeza. Isso. Então, vamos lá. A partir daquele acolhimento, antes, o que a Mirlandes, eu espero não ter falado errado, falou é extremamente, Tranquilo. é extremamente importante. Uma coisa que eu sempre converso nas escolas, né, é sobre isso. Quando chegar alguma família para matrícula, que tiver, né, com o diagnóstico já em mãos, ou em processo de, porque às vezes a família fala para a gente, não, ele está em processo de investigação, está investigando. É sempre que o secretário, ou a diretora, a vice, a coordenadora, enfim, não sei a organização da escola de cada um, mas que entre em contato comigo, né? A gente marca, porque eu gosto muito de conversar com a família logo nos primeiros dias e, de preferência, antes da criança começar na escola. Então, às vezes, eu não estou na escola naquela semana, como eu falei para vocês, eu tenho 2 prefeituras, 4 escolas, então, né, tem que fazer
mas eu tento organizar com a mãe um horário para a gente conversar. Para quê? Porque eu acho que essa primeira reunião de acolhimento da família é essencial. É muito importante. Então, o que a gente, né, eu coloquei um pouco da minha experiência, isso aqui não é regra, gente, é isso, é o compartilhar, eu estou compartilhando com vocês o que eu faço, né, que eu acho que tem dado ali alguns resultados, né, de conversa. Então, essa primeira reunião, eu quero conhecer um pouquinho da história dessa família, eu quero escutar essa mãezinha, né, mãe, oi, tudo bem e tal. Então, eu queria saber um pouco como é que foi esse processo de diagnóstico do Joãozinho, e deixar essa mãe falar. A partir desse processo, a gente já consegue perceber algo, como eu caí, né, eu perdi as discussões do chat, mas estava ali a questão da aceitação ou não dessa família em relação ao diagnóstico. Então, você ali, né, já consegue perceber, se for um processo de investigação, né, tá investigando autismo, você já pega na fala da mãe também, porque às vezes ela já demonstra uma negação. Não, mas eu acho que não é, Vanessa, porque a família do pai inteira é desse jeito, ele é igual ao pai. Né? Então, você já vai vendo ali, você já vai conhecendo um pouco de como essa família lida com aquela criança. Né? Então, eu gosto muito de deixar a família falar, né, conversar bastante, fazer um momento de escuta. E, principalmente, me mostrar feliz com a chegada dessa criança na escola. Mostrar para essa família que eu estou feliz, que ele vai ser bem recebido na escola, que aqui, né, a gente vai fazer o possível, vai fazer o nosso trabalho, que ele não vai ser diferente de ninguém. Eu posso estar lá no fundo, porque já aconteceu, eu já recebi crianças, né, com deficiências graves, e quando eu falo grave, grave de saúde física, né, com traqueostomia, com sonda, né, tendo que fazer sucção na traqueostomia para que a criança não engasgue, enfim. Eu posso estar desesperada por dentro, que a gente fica. Não vou ser hipócrita de falar, ai, que lindo, maravilhoso. Não. Mas eu não posso demonstrar isso para aquela mãe, para aquela família, porque essa família já vem de um histórico, né, de negação, de sofrimento, né, enfim, ela já passa pelo processo dela de luto. Ela não precisa de mais uma pessoa ali na frente dela, olhando com estranheza e falando, mãe, olha, sinto muito, eu não sei trabalhar, nunca trabalhei com uma criança igual o seu filho. Então, né, eu gosto muito de me mostrar feliz, e realmente posso estar desesperada, mas eu estou feliz que aquela criança chegou para me desafiar, né? Apresentar o trabalho da escola, e usando termos que promovam a parceria e a positividade, né? Evitar falar assim, olha, a gente nunca recebeu criança desse jeito. Olha, não sei, viu, mãe, o que a gente vai fazer? Nossa escola nem é adaptada para receber essa criança, não sei como é que vai ser. Evitar isso, né? E jogar real com a mãe, falar assim, olha, mãe, eu nunca trabalhei com uma criança igual ao seu filho, mas estou aqui. O que a senhora pode me ajudar? Se eu precisar que a senhora venha um dia, me ensine a fazer a sucção da tráqueo, a senhora pode vir? Não, Vanessa, eu posso. A senhora me ensina como é que mexe na sonda, porque eu nunca mexi? Não, Vanessa, tudo bem. Então, assim, mostrar, né? Não precisa mostrar que está mil maravilhas, mas pedir, trazer a mãe para essa parceria. Né? E sempre, vai estar tudo bem, mãe, a gente está aqui, né? A gente está aqui, a gente vai ficar tudo bem. Se precisar de qualquer coisa, a gente vai te ligar, ou fazer esse período de adaptação quando necessário. Enfim, sempre tranquilizar essa família, né? Para promover essa parceria, porque eles já vêm carregados, né? De preconceito, de olhares, de portas na cara, de julgamentos, e muitas vezes, ainda no meu caso, que é a educação infantil, acho que até no fundamental, de negação. Né? Porque eu tenho que lidar com o meu filho que não é perfeito. E, né, eu vou no pediatra, tá todo mundo ali lindo e o meu filho não tá. Né? Tá todo mundo falando e o meu não tá. Eu tenho uma amiga que usa um termo que, assim, pode parecer grosseiro, mas como a gente está entre professores, eu acho que a gente pode compartilhar isso. Quando ela fala muito assim, o meu brinquedo veio quebrado. Eu sempre sonhei com a boneca, sabe a boneca linda, maravilhosa? É aquela boneca que eu queria. Daí, quando eu ganho, a minha boneca veio quebrada. Mas está todo mundo brincando com a boneca linda dela. Então, não é um processo fácil. Acho que eu daria 2 dicas também nesse processo, gente. Primeiro, o registro. Registrar essa conversa, tá? Registrar e pedir para a família também assinar. Eu aprendi uma vez com uma formadora, há muitos anos, o que não está escrito não está no mundo, tá? Então, registre. Gente, não precisa ser no computador.
vai registrando como se fosse uma ata, tá? Uma Outra ata. coisa, né? Não faça essa reunião sozinho. Chame a coordenação, chame a direção. É importante ter alguém da gestão, da parte pedagógica, ali no sentido de um coordenador, um vice-diretor, um diretor, estar junto com você nessa reunião, até para te dar segurança. Porque a gente sabe, como a Van falou, às vezes tem famílias que já vêm, entre aspas, armadas, né? Com medo e com receio do que vai encontrar. E também acho que escute muito. Eu acho que mais escute do que fale, né? Eu acho que quando a família sentir essa empatia, com certeza também os desafios terão, tá? A gente não tá falando que vai ser lindo, maravilhoso aqui, igual novela das 6, tá? Mas eu acho que quando tem essa empatia, acho que tudo flui, né? Evitar muito, que às vezes, né, a família vem muito com a legislação, ó, eu já passei por isso, mas é direito dele estar aqui dentro. Então, evitar também essa coisa, a gente falar, é direito, usar, evitar a legislação. Gente, a escola é um ambiente humano, um ambiente de acolhimento, né? Não, a gente não está dentro de um judiciário, a gente, né, não está dentro de um hospital, para ser tudo ali cronometrado, tudo ali, né, com questionário, uma coisa de pergunta-responde, a mãe tá ali, aquela coisa fria que, né, eu prefiro até, como a Rô disse, quando eu vou registrar, eu prefiro que uma outra pessoa esteja comigo, por exemplo, a vice ou a coordenadora, para registrar a ata, porque eu gosto de conversar. Eu não dou conta, porque eu gosto de dar, de troca, de olhar, de conversar com a mãe, eu não dou conta de ficar registrando, olhando para a mãe, eu me perco toda. Então, né, eu sempre gosto de ter alguém ali. Porque é isso, a gente tem que trazer, a gente tem que pensar que a escola é um ambiente humano, não é judiciário para ficar colocando lei na cara do pai, nem o pai colocando lei na nossa cara, a gente pode quebrar isso, né? Não é um ambiente médico para a gente ter que fazer, né? Saber, eu já vi a anamnese de escola, se a criança foi desejada, se não foi, de quantas semanas, não sei o quê. Gente, o que isso faz diferença na minha vida? Se ele foi desejado, se não for, eu quero saber, né, da prática agora, como é que está com essa criança, com essa família, enfim. Então, eu acho que a gente tem que trazer o nosso perfil. Nosso perfil de escola é diferente de judiciária, é diferente de escola, de hospital. Quer continuar, Rô? Quer que eu falo esse? Beleza, eu falo aqui. Aí você fala o próximo. Sim, bom, então a gente passou dessa fase aí do acolhimento para a família, tá? Então a gente já fez essa conversa inicial. Pode ser que você precise, talvez, de uma outra conversa, né? Vai depender do caso. Às vezes tem situações que eu já precisei chamar a família, às vezes 2 vezes, porque ficou muito longa a situação, né? E aí vem um outro momento, gente. Você com o estudante, tá? Independente, eu acho que dele já ter o diagnóstico formalizado ali, que é o papel, que é o tal do CID, tá? Ou em vias de uma hipótese diagnóstica, ou que você esteja desconfiando de algo, tá? Por quê? Você não vai ter que fazer isso com os outros alunos, com os outros estudantes, né? Então, primeiro, tá? Quem é esse aluno? Quem é esse aluno que está chegando, que está na minha sala de aula? Que eu vou passar esse ano letivo com ele, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer quem é ele. E conhecer ele, gente, às vezes para além da deficiência. Porque ele não é só a deficiência. De novo, ele é uma pessoa. Do que ele gosta? Né? Ou do que ele não gosta? Né? Quais são as preferências dele? Né? De onde que ele está vindo? Né? Esse aluno, ele precisa de algum nível de suporte, por exemplo? Ele precisa de alguém que vai ajudá-lo para ir até o banheiro? Ele precisa de alguém que empurre, se ele usa uma cadeira de rodas, por exemplo? Então, eu preciso conhecer quem é esse estudante. Conhecer no sentido humano, né? Eu sei que é redundante falar isso, mas é olhar para ele, para além dessa ideia médica também, só para a deficiência, tá? E isso também vai muito do ponto de vista de observação. E esse conhecimento, você pode falar tanto diretamente com ele, como você pode perguntar também para a família, para os amigos, por exemplo, observar os comportamentos dele em sala de aula, tá? Depois, a gente tem uma avaliação inicial, como todos os estudantes, tá? Só que a gente pensa muito em avaliar o que ele não sabe. Deixa eu ver se ele não sabe, aqui acho que ele não sabe ler e escrever, né? Acho que eu vou colocar aqui. Tá, mas gente, o que ele já sabe? O que ele traz de repertório? Ele tem comunicação? Ele se comunica? Ele entende quando eu falo, fulano, agora é a hora do intervalo.
Ciclano, agora abra sua bolsa e pegue o livro tal. Será que ele sabe disso? Né? Depois você pode ir para uma parte pedagógica. Como que você vai fazer essa avaliação inicial pedagógica? Será que ele sabe colocar o nome dele na folha? E pelo amor de Deus, gente, se ele não souber escrever de letra cursiva, tudo bem, tá? Coloca em letra de forma, tá? Não vai fazer diferença na vida dele se ele sabe com cursivo ou não. O mundo é com letra de forma, tá? A letra cursiva ela é importante por várias coisas, mas não é o nosso foco aqui, tá? Então, assim, faça essa avaliação inicial de repertório do seu estudante. Roberto, você tem modelo? Não, não tem modelo. Vai depender do seu contexto, da sua disciplina e do que você quer observar desse aluno. Ah, eu só quero saber se ele sabe escrever o nome dele e se ele sabe ler. Tudo bem, você não pode colocar uma frase? Um conjunto de palavras, por exemplo, tá? Depois, feito isso, gente, você já conheceu quem é o fulano, você já sabe um pouco do que ele já sabe, tá? Você vai pensar no planejamento. Que estratégias que eu vou fazer? Como que eu vou pensar na minha disciplina, que é lá de matemática, né? Como que eu vou fazer para isso ser acessível para ele? Gente, mas você não precisa estar sozinho. Você não precisa estar sozinho nisso. Tem professora de educação especial? Tenta marcar um horário. Não tem? Chama a coordenadora. Coordenador está aqui. Tem coordenadora aqui, né? Senta junto. E vocês não vão ter resposta para tudo, gente. Tá? Mas o importante é vocês pensarem juntos, tá? Nesse sentido, nesse planejamento. E pelo amor de Deus, não precisa tentar dar conta de toda aquela habilidade que tem na BNCC. Que tem a habilidade da BNCC, que são 5 linhas. Tá? Pega só uma parte importante, gente. Tá? Ah, localizar informações no mapa. Tá bom só essa parte. Escrever o nome inteiro. Tá? Então, olhe pedaços dessa habilidade e aos poucos você vai progredindo. Inclusão, gente, também é um processo individual. É você olhar para esse estudante, tá? E a cada dia você vai ter, a cada dia, como eu digo assim, é olhar para esse indivíduo e pensar em ações e atitudes. E às vezes, esse objetivo, pensar nesse planejamento pode ser mais simples do que você imagina. Tá? Porque às vezes o que você está pensando para um, você pode adequar para o outro, tá? Então, acho que essas seriam as nossas dicas, né, nesse sentido, tá? Então, planeje junto com alguém, peça ajuda, tá? De verdade, tá bom? Vamos lá, vamos. Tá, vamos. Passou? Aí. Eu trouxe aqui um exemplo que eu falei, que eu coloquei como anamnese inicial, mas eu não considero isso uma anamnese. Como eu disse, que nem a Rô falou, não tem certo e errado, é a minha experiência, é o que eu converso ali com as famílias, né? Porque quando a gente pensa em anamnese, é muito um termo hospitalar, né? Quanto tem de febre, quanto, né, com quantas semanas, não sei o quê, não sei o quê. Então, e não é esse o intuito da escola. Quando a Rô estava falando ali sobre conhecer o seu aluno, eu acho muito importante a gente fazer, então, essa reunião de acolhimento, né, já contempla praticamente esses 3 slides que a gente falou, né? Então, na reunião de acolhimento com a família, você já consegue contemplar essa, né? Eu coloquei a anamnese, mas enfim, essa anamnese inicial e 90% do conhecimento do seu aluno. Aí, quando a Mirlandes, eu preciso, né, ver se eu estou falando certo, ela fala que quer saber se está chegando uma matrícula com deficiência para ela poder estudar. Para além de estudar, Mirlandes, é conversar com a família, porque o estudo. Van congelou. Vanessa está congelada. O duro, né, gente, que o Meet congela a gente de um jeito bem legal, né? Vou tirar uma foto só para a Vanessa ver. Do jeito que ela ficou congelada. Posso usar isso em outra situação, entendeu? Porque a amiga é assim, gente. Ó, fica tranquila. Tá chovendo, gente. E tem muitos lugares que estão com queda de energia. Aqui na minha casa piscou várias vezes.
Então, vamos lá, gente. Esse daí é um exemplo, então, de anamnese, né, que a Vanessa trouxe aí, né, de um registro inicial, de uma conversa inicial aí com essa família, né, com com esse aluno que está chegando aí na escola, ou que já é também da escola. Às vezes, é muito comum que esse aluno, ele já é da escola, ele já tem toda uma trajetória, mas ninguém nunca fez uma anamnese com ele, né? Ninguém nunca fez uma anamnese aí, uma entrevista, né, para saber um pouquinho mais desse aluno. Então, acho que ela é válida em qualquer situação, tá? Em qualquer momento aí de entrada desse aluno, tá? Essa anamnese pode ser registrada, tá? Você pode registrar a mão enquanto você vai fazendo ali a conversa com a família, tá? Ou pode ser digitada depois e você pedir para a família assinar. Como eu disse, sempre é importante ter o registro, tá? E pedir essa assinatura para a família e para as pessoas que participaram, tá? Então, essa anamnese, essa conversa inicial, esse levantamento que você vai fazer desse estudante, é importante a gente perguntar e saber de algumas coisas, tá? Conhecer a família, ou seja, com quem que essa criança mora, né? Ela convive com outras pessoas? Moram outras pessoas na casa com ela? Ela tem irmãos, por exemplo, tá? O histórico, por exemplo, rápido de descoberta. Você não precisa levantar tudo, gente, mas assim, como que foi descoberto? Fizeram alguns exames, né? Tem alguém na família que tem histórico, por exemplo, tá? Há quanto tempo faz que a família descobriu isso, tá? Eu acho que essa anamnese ela é até legal, porque já aconteceu comigo em muitas situações e que eu via que, assim, com a criança estava tudo bem, gente, com o estudante. Mas a mãe ou o pai precisava de uma ajuda, de uma terapia, de um acolhimento, tá? Então, na fala ali e no contexto, às vezes muitas famílias acabam até chorando, né? Se emocionando por conta de toda a história, né? Então, a gente acaba percebendo nisso que essa família, ela precisa também de um acompanhamento, tá? Em muitos casos, eu já acabei encaminhando famílias também para o serviço social, o CRAS, o CREAS, tá? E até essa mãe para uma terapia, tá? Tem famílias que vão viver muito esse luto, gente. Esse luto do filho perfeito, como a Vanessa disse. E não cabe a gente julgar quanto tempo isso vai demorar para passar ou não, tá? Até teve uma pessoa que colocou aqui, se a família não aceita o diagnóstico, gente, vamos embora, tá? A gente tem que pensar que o tempo está passando e vamos trabalhando com esse aluno, com esse estudante, tá? E isso é mais comum do que a gente imagina, essa não aceitação, tá? Van, você tá de volta, amiga? Não sei se ela voltou, ela tinha voltado. Ela voltou e travou de novo. Ah, é? Então tá, então vou continuar aqui. E aí, gente, perguntar também, por exemplo, medicação. Não que a escola, gente, a escola, ela não pode dar essa medicação, tá? Mas eu acho que é importante a gente saber, por exemplo, se ele toma uma medicação, por exemplo, sei lá, um anticonvulsivo, um ansiolítico. Por quê? Porque você também vai mapear esses comportamentos. Já chegou e a gente percebe, poxa, hoje ele não tomou medicação. Você percebeu que o comportamento tá diferente. Espera aí que eu vou entrar em contato com a família. Ah, Roberta, né? Tá difícil de encontrar a medicação, tá em falta no posto de saúde, eu vou te pedir um pouquinho de paciência em relação a isso, não tô com... Então, para a gente saber também em relação a isso, tá, gente? Esse histórico, por exemplo. E às vezes tem casos, por exemplo, de alunos que tomam uma certa medicação e que às vezes ele tem uma sonolência, e isso é um dado importante até para a gente falar a questão de período, então acho melhor ele estudar no período da tarde do que ele estudar no período da manhã. Vamos fazer essa troca de turno? Eu tinha um aluno no 5º ano que ele tomava um anticonvulsivo e, gente, ele chegava de manhã na escola às 7 horas da manhã e ele dormia praticamente o período todo. Então, não estava sendo sadio para ele estudar no período da manhã, tá? Vai lá, Van. Você voltou, amiga? Voltei. Amiga, eu permaneço. Guardado sua. Oi? Você não sabe que eu tenho guardado seu. Gente, é segredo nosso aqui, hein? Não ouvi nada. Ai, meu Deus, calma que eu preciso retomar. Você sempre falou alguma coisa para as pessoas, segredo meu aqui? Não falei nada, só printei. Ah, então tá bom.
Tô tentando aqui, tô tentando me manter conectada, não sei como é que vai ser, assim, a queda de luz. Vai lá. Separando a medicação, né? Parei. Tá. Então, a partir da medicação, eu também gosto de perguntar muito sobre a rotina doméstica, né? Como é que é essa questão do horário de sono, que horas que a criança dorme, se ela tem um sono agitado ou não. Porque tudo isso, né, a Rô falou, muito vai ajudar a definir o período da escola, porque a maioria das mães, eu não sei na escola de vocês, mas a maioria das mães quer à tarde. Que é à tarde, nem sempre a gente tem o período da tarde, muitas vezes é melhor que a criança estude de manhã, porque a gente acha que a criança pode render mais, né? A alimentação, né? O que a criança gosta de comer? Que horas ela come? Porque eu tenho um aluno que ele não come na escola de jeito nenhum, gente, já faz 1 ano. A gente não conseguiu fazer ele comer na escola, porque o almoço da escola é 10 horas da manhã. E daí o pai fala assim pra gente, mas em casa ele bate um pratão. Eu falei assim, gente, por que em casa ele bate um pratão e na escola ele não come, né? O pai filmou e mandou pra gente, ele realmente bate um pratão, mas meio-dia. E ele não conseguiu se adequar ao horário de almoço da escola, que é às 10. Então, por isso que eu gosto sempre de perguntar se a criança já vem com café da manhã, porque daí a gente oferece ou não oferece. Não oferecer também é menos um fator estressante, muitas vezes, para a criança, que você está lá, come uma bolachinha, come não sei o quê. Você conhecer e saber que a criança já vem tomada café de casa já ajuda, né? As texturas, como é que ela come essa comida? Alguém dá para ela, não dá, ela prefere papo, amassado, ela come carne, ela come inteiro. Então, tudo isso ajuda a gente conhecendo esse aluno e já ir planejando para além da questão do conteúdo, quando a gente coloca lá no outro slide, né? De pensar em habilidades, pensar nas disciplinas a serem ensinadas, também pensar nessa questão de vida prática. Porque a escola não tem como dissociar isso, né? Então, a gente também tem que sentar, não é só dentro da sala de aula, eu ensino ali a minha matemática e pronto. Eu preciso também, né, querer que esse aluno coma sozinho, fique sozinho no recreio, pegue seu prato, se alimente, né, prove outros alimentos. Então, o nosso trabalho é muito além da sala de aula também, em pensar, em planejar o desenvolvimento desse aluno dentro do ambiente escolar. Preferências dele, que a Rô colocou, né, conhecer o aluno, o que ele gosta, brinquedo, desenho, atividade. No caso de autista, quais estereotipias ele faz para se acalmar, né? Qual que é a reação dele diante de frustração? Isso tudo é muito importante. Então, para além, quando a Pro, lá, eu esqueci o nome da Pro, Mirlandes, eu acho, isso. Ela coloca de estudar sobre o autismo quando chegar um aluno autista, ou estudar sobre o síndrome de Down, ou sobre o TDAH, eu acho que o estudo é importante, a teoria é importante, mas a teoria também traz muito estereótipo junto. Então, para além de você conhecer, né, saber da teoria, legal, mas conhece o seu aluno, porque ele pode ser um autista e está totalmente eu não digo, mas está ali muito fora do que você leu enquanto autista. Você pode ter um TDAH e está muito fora de tudo aquilo que você leu do TDAH, né? Porque às vezes os sintomas dele são mais amenos, são outros sintomas, enfim. Eu acho que estudar a teoria é importante, mas quando a gente consegue participar de uma reunião inicial, e eu até coloco ali, preferência pessoal, Vanessa, eu gosto que leve a criança junto, porque eu tô aqui conversando com a mãe, a criança está lá fazendo um desenho, eu já vi que a criança tem pinça, eu disse, nossa, tem pinça, pega bonitinho no lápis, já vi que ela gosta de folha, que ela sabe manipular os materiais escolares, já vi que ela é independente, que ela sabe escolher brinquedo. Enquanto eu estou aqui conversando com a mãe, eu não fiz uma anamnese ali, né? Uma postura de passiva observadora. Tudo isso acontece tudo muito junto. Então, eu gosto muito disso, dessa reunião inicial, dos professores poderem acompanhar. Sempre que possível, sou eu de educação especial e a professora da sala que vai receber. Quando não é possível a professora da sala estar junto, a coordenadora ou a vice-diretora, e assim que termina eu passo tudo, né, para a Pro, que vai receber a criança, para tranquilizá-la também, porque às vezes que nem essa Pro recebeu, a gente teve a matrícula da 5ª criança na sala dela, todos com autismo, né, então eu vou, tá tudo bem, né, parece uma questão muito, né, nossa, 5 crianças parece muito ruim, calma, tá tudo bem, a criança que chegou é uma graça, ela tem bastante independência, papapá, a gente vai conseguir fazer um trabalho junto. Deixa eu só terminar, gente, eu tô vendo que tem chegando umas perguntas aqui, senão eu perco o fio também. Deixa eu abrir aqui minha pergunta, é isso.
Então, com preferência pessoal, eu peço para levar a criança, tá? Eu gosto, porque daí eu já faço tudo junto, já converso com a mãe, já olho a criança, já, né, organizo as ideias, organizo o planejamento, se vai precisar de professor de apoio ou não, que eu já vejo que ela tem uma necessidade tal, na hora que acaba a reunião, eu já vou lá para a diretora, ó, dá para pedir um apoio, vamos pedir um professor de apoio, que eu acho que vai precisar para a sala, por causa disso, né? E uma coisa também, preferência pessoal, isso não é regra. Eu não gosto de conversar imediatamente com os terapeutas. Então, perguntar, né, os horários e as especialidades, eu acho que para a gente organizar, para a gente saber que se ele faz fono, isso, não sei vocês, mas eu reparo muito isso na escola com os meninos. Faz fono das 10 a meio-dia de quinta. À 1h30 ele entra na escola. De quinta a 1h30 ele está irritadíssimo. Ele só chora, ele não quer fazer nada. Aí eu já sei que de quinta-feira ele vai ficar choroso, ele não vai querer fazer nada, porque ele já teve uma rotina de fono no período da manhã. Então, conhecer os horários e as especialidades nos ajudam muito. Eu já tive aluno que faz hidroterapia, ecoterapia, quarta-feira à tarde. Na quinta de manhã, ele está só um bagaço. Ele fala que não quer, daí ele, vamos fazer uma atividade? Não quero. Vamos fazer isso? Não quero. Então, por que a gente percebeu tanta negativa na quinta de manhã? Porque daí a gente, né? Isso tudo em reunião, porque ele faz um monte de terapia fisicamente cansativa na quarta tarde. Então, eu prefiro não conversar com os terapeutas imediatamente. Por quê? Porque a criança, ela tem um comportamento diferente em cada ambiente. Lembra da questão do rótulo? Né? Ela vai se comportar de X maneira na terapia, porque é só ela e o terapeuta, porque é só ela e 4 adultos, porque é só 1 hora, né? Então, ela se comporta de X maneira. Na escola, nesse ambiente social diverso, com milhões de estímulos, é outra maneira. E a minha postura com ela é diferente da postura do terapeuta com ela. Então, eu prefiro ter um momento de convivência, conhecer a criança ali um pouquinho, né? Ter o meu período com ela e depois marcar com o terapeuta, pedir um relatório, mandar um relatório, fazer essa troca, né? Para a gente, se possível, alinhar os trabalhos. Mas não assim imediato. Vou receber um autista, ele faz fono, eu quero uma reunião com a fono amanhã. Calma, né? Calma. Eu acho assim, a gente tem essa professora é muito ansioso, e é ansioso no bom sentido, porque a gente quer fazer o melhor, né? A gente quer atender esse aluno, a gente quer acolher, a gente quer promover a inclusão, a gente quer que ele saia da escola aprendendo alguma coisa, e essa ansiedade, às vezes, a gente atropela as coisas. Então, e eu tô falando, quem fala é uma pessoa extremamente ansiosa, que eu aprendi aqui, eu tenho o quê? Calma, vai dar tudo certo. Então, primeiro eu conheço a criança, a gente vai conviver, vai estabelecer essa relação de confiança entre escola, adultos da escola e criança, ver como é que ela se comporta nesse ambiente, para quando eu for conversar com a terapeuta, eu também ter argumentos, né? Eu também ter respostas. Mas ele faz isso na sua terapia? Engraçado, na escola ele não faz, não. Né? Ele faz tudo bonito, ou vice-versa, enfim. Né? Então, eu tenho essa postura no meu trabalho, eu acho que tem dado certo. Tá? Não é uma regra, como eu coloquei ali, é uma preferência pessoal. O Rô está respondendo, eu vejo que tem bastante pergunta. Algumas coisas eu estou respondendo. Tá. Deixa eu ver. Mas eu só estou preocupada por causa do tempo. Sim. Se a gente voltar aqui, a gente consegue, acho que responder aqui. Isso. Quer que eu falo? Você fala? Ficar tranquila, tá, amiga? Só, acho que está acabando, né, Rô? Ah. E daí algumas estratégias pedagógicas para esse começo de ano, assim, que eu acho que vale para todos os segmentos, né? Iniciar um trabalho de comunicação e autonomia com a criança. Então, às vezes, a gente está mais preocupado com algumas coisas de conteúdo, mas a gente não pensou na autonomia. A comunicação, gente. Garantir que essa criança se comunique é extremamente importante para evitar comportamentos inadequados, para evitar, né, choro, agressividade, autoagressividade. Então, fazer com que essa criança se comunique, né? Então, se ela já tem uma forma de comunicação, a gente vai descobrir lá quando a gente conversar com a mãe. A hora que a gente conhecer, a gente vai organizar, né, entre a gente e a criança, entre a escola e a criança, outras maneiras de comunicação. Se ela já fizer fono, vamos trocar com a fono que a fono está fazendo ali, né?
Logo no começo também, eu acho que para facilitar, fornecer comandos diretos e específicos, né? Nada de muito floreio, nada de muito discurso. Então, senta porque agora é hora para sentar. Vamos levantar e vamos ao refeitório. Todo mundo andando. Vamos fornecendo, assim, comandas específicas e diretas e de qual comportamento é esperado. Isso facilita demais a vida das crianças. Oi, desculpa. Tem o professor Ivanildo e a professora Luciana que levantaram a mão. Será que você poderia ceder? Fala eles agora? Sim. Estou tentando responder as perguntas aqui, mas está muito rápido. No chat Ok, obrigado. Nossos professores, boa noite. Essas mulheres são ricas, muito ricas, Roberta e Vanessa. Eu estou aqui encantado com vocês. Mas a Roberta me respondeu. Obrigado aí a Sueli, né, que fez essa ponte agora. Muito rica, viu? Muito rica essas duas mulheres. Apesar de que nós somos aqui, nós somos um grupo, mas elas contribuem agora. Agora tirei minhas dúvidas sobre essas questões, porque aqui na minha comunidade, no Ceará, nós temos muitas dificuldades, obstáculos por parte de família, que não quer aceitar, que enfrenta professor, enfrenta sala de aula, e aí lá vai nós se unir, os professores da escola, tentar exatamente. E vendo assim umas profissionais como as meninas aí, com todo respeito, não diminuindo o termo meninas, por estar mais próximas, a questão da Roberta, Vanessa, fiquei encantado, parabéns aí a vocês, as meninas, show mesmo, parabéns. A Vanessa Obrigada. me respondeu na fala e a colega me respondeu no chat, muito bem, obrigado também às duas, tá? A Vanessa e a Roberta. Luciana? A Luciana colocou que foi a filha dela, né? Colocou aqui no chat, que foi a filha dela que apertou a mãozinha. Sim. E acho que tem a Lindalva agora. A Lindalva e a Cessa. Lindalva? Bom, posso falar então? Vamos. Então, Roberta, eu trabalho numa escola estadual, escola de ensino integral, então funciona das 7h30 às 4h30 da tarde, 40 alunos por sala, quando não 42, e já tivemos caso de um aluno autista na sala, que necessitava de cuidadora, só que a cuidadora, pelo que veio de informação da diretoria, era simplesmente para sentar do lado dele e não fazer mais nada, e todos os professores tudo doido, sem saber o que fazer. E até agora, né, tanto é que os pais pediram transferência, porque não tinha condição do aluno continuar na escola, ele tomava muito remédio para se acalmar, e batia em todas as crianças. Nossa, era assim, a gente vivia correndo atrás dele e sem saber o que fazer. Então, ainda não sei o que fazer, tá? Eu comecei um pouquinho depois que vocês já tinham começado, que eu saí, quando eu cheguei correndo para entrar aqui. E assim, eu queria saber o que fazer com uma sala tão cheia e com um aluno sem informações. Essa é a minha dúvida. A sua dúvida é a dúvida de milhões. Você não está sozinha, você não é a única dessa dúvida também. Eu não sei se eu já respondo, Luana, ou a gente está terminando e deixa mais para o final. Eu não sei o que vocês preferem. Rô, faz da maneira que você achar melhor. Se você acha melhor terminar e pega o gancho de tudo, beleza, tá? Tá. Eu acho, então, a pergunta que está aparecendo aqui para mim, a pessoa é Cessa Mello, é isso? Isso, é porque o meu nome mesmo é Conceição, só que esse tá bom. Apelido. Tá bom, Conceição, mesmo. Eu posso te responder no final, assim que a gente acabar? Pode ser? Sim, pode. Tá bom.
Eu anotei aqui, tá? Não vou esquecer não, tá bom? Tá bom. Roberta, eu posso dar uma sugestão à colega que está com esse dilema aí de 42 alunos com autista no meio? Pode. Turma grande, é difícil a gente trabalhar, a gente sabe que a rede pública traz uma realidade bastante dura para a gente, mas eu posso sugerir para você, colega, sensibilizar a sua turma. Veja uma forma de fazer com que a tua turma colabore junto com você para estar incluindo esse aluno, para estar acolhendo, abraçando diariamente. Eu acho que fica mais fácil ou menos trabalhoso você partir da maioria para estar te ajudando. Além de outros ganhos que você pode ter com isso. Nós tentamos também fazer isso. Só que, como era sexto ano, são vários professores, né? E cada um que entra de um jeito, age de uma forma diferente, e não só o problema com o pequeno aluno, mas com os grandes professores também, é muito difícil, né, lidar com isso, porque tem professor que entra, que entende, que é calmo, que tenta fazer de tudo, um pouco além do que ele está ali fazendo, e outros já que falam assim, eu não fui preparado para isso, então se fecha. Então, é muito difícil trabalhar. Acho que é mais difícil trabalhar, falar a verdade, com o professor do que com a criança. Exatamente. Né? Que os adultos dá, né? Os adultos são... Verdade. Pessoal, vamos seguir um pouco a proposta da Roberta, para que a gente dê encaminhamento e finalize o pensamento delas. E aí, Roberta, coloca na tua lista aí de pergunta a Lindalva, que ela está tentando o tempo todo falar, e é tão instigante o assunto que a gente fica, né, querendo falar o tempo todo. E aí a gente faz isso no final, pode ser? Pode ser sim. Senão, eu sei que é um assunto angustiante, gente. A gente volta em outros momentos. Van, você voltou, amiga? Você consegue abrir seu microfone aí para você continuar ou você quer que eu falo? Eu estou com instabilidade de sinal, Rô. Eu estou no 4G e está oscilando. Se você quiser ir, acho que é melhor para garantir que eu não vá cair de novo. Tá, então vamos lá. Então, você estava falando, né, dessa parte das estratégias pedagógicas, né, que vem logo depois da gente já conhecer da parte do planejamento, né, então a gente tem que pensar quando a gente conheceu essa criança, esse estudante, esse jovem, né, o que a gente pode fazer para ajudá-lo, né, quais são a acessibilidade, quais são os recursos de acessibilidade que eu vou usar, por exemplo, para essa criança. Gente, cada caso é um caso, tá? Como a Conceição falou ali, tá? Cada caso é um caso, tá? Então, talvez esse aluno que a Conceição relatou ali, que é um aluno agressivo, apesar de tomar todas essas medicações, a primeira pergunta que eu faria para a Conceição é: quais momentos em que ele fica agressivo? Né? Quais são os comportamentos que o tornam agressivo? Né? Quais são as reações dos outros quando ele tem esse comportamento agressivo, né? Então, essa seria uma pergunta que eu faria para a Conceição, por exemplo, né? Então, aí a gente tem que pensar em estratégias quando a gente pensa na comunicação, na autonomia, na rotina desse estudante, dessa criança, tá? Estimular essa criança na fala, por exemplo. Muitas vezes, os problemas de comportamento de muitos alunos é devido à comunicação, tá? Por quê? Porque ele quer se expressar, ele quer falar da sua maneira, mas ninguém está entendendo ele, né? Então, como que ele está se comunicando ali com as outras pessoas, né? Então, muitos casos que a gente já trabalhou, eu e a Van, a primeira coisa que a gente pergunta para o professor, esse aluno tem comunicação? E a comunicação não significa falar só, tá? Mas esse aluno, ele se comunica com fichas? Ele usa a língua de sinais? Ele usa braille, por exemplo? Ele te cutuca? Ele aponta, né? Tem algum indício de comunicação, tá? Então, muitos problemas são minimizados quando a gente olha para essa parte da comunicação, tá? Para esse adolescente, para esse jovem, para essa criança, a gente manter uma rotina também é importante, tá? Então, ele vai para a escola. Quais são as aulas que ele vai ter? Né? O que ele vai fazer hoje? Fazer a parte da antecipação.
Para crianças com autismo, para jovens com autismo, a gente antecipar um acontecimento, a gente pode minimizar muitos problemas futuros. Lógico, gente, tem hora que a gente não sabe o que vai acontecer, a vida às vezes é imprevisível. Mas se você já sabe, fulano, amanhã é o passeio da escola, já antecipa isso para ele. Amanhã nós vamos passear, não esquece. Traz a sua mochila. Ou se você não vai vir amanhã, já avisa, ó, amanhã não sou eu, será uma professora substituta, tá? Mas é importante que essa rotina, mesmo que seja um adolescente, um pré-adolescente, esteja visual para ele. Para os outros alunos também é importante, gente. Eu sou uma pessoa que sou apegada à rotina. Então, para mim, saber o que eu vou fazer no dia é importante, tá? Para todo mundo é importante saber isso. Gente, você não precisa ter uma rotina linda, escreve na lousa. Se ele não souber ler, escreve. Se ele tiver uma dificuldade com leitura, escreve em letra bastão, tá? Usa a imagem, tá? Mas tente fazer essa rotina, ela ser uma coisa corriqueira, ela ser habitual, tá? E aí, gente, estimule essa criança a participar, estimule essa criança a falar, a se comunicar da maneira dela, tá? Então, acho que aqui são algumas... uma outra coisa que eu quero também chamar a atenção, quando a Mirlandes falou do sentido da sala, né, de conscientizar, de trazer para a sala, eu acho isso muito legal, mas eu também vejo isso de um outro ponto um pouco negativo. A gente tem que tomar cuidado para esse aluno, para esse estudante, não ser visto como uma postura de vítima, de coitadinho. Porque não é. Porque é uma criança com deficiência, gente, que ele não vai saber manipular os outros. Tá, gente? De novo, ele é ser humano. Tá? Então, cuidado também para a sala não ter uma visão capacitista desse estudante. Porque a gente quer desenvolver também competências e habilidades nesse indivíduo. Então, eu fico também receosa que, vamos conscientizar, eu acho que é muito legal a questão de ajuda. É ajuda, não é fazer tudo por ele. Porque eu já tive casos de alunos que usavam isso a favor dele. Tá? E não é porque aluno com deficiência, você não pode dar uma bronquinha, você não pode chamar atenção, tá? Não pode ir para direção, tá? Tudo bem, gente? Beleza? E aí a gente está chegando num outro ponto, né, Van? Que a gente já até falou sobre isso, de alguns mitos que ronda a escola e que às vezes traz uma certa consequência para o trabalho pedagógico, né? Para o olhar para essa criança, para o olhar para esse jovem, para esse adolescente. E às vezes a gente também está esquecendo de falar muito de um segmento que é a educação de jovens e adultos, gente. Muitos adultos, muitos jovens vão para o EJA porque eles não se adaptaram à escola tradicional. Muitos. Eu já trabalhei no EJA há um bom tempo e já tive muitos casos assim, tá? De alunos que chegam sem diagnóstico, mas você olha assim, é visível que tem o diagnóstico ali, tá? E aí a gente faz a pergunta: não foi diagnosticado até agora, qual vai ser o sentido desse diagnóstico para ele? Tá? Eu acho que são perguntas que a gente também tem que se fazer enquanto professor. Porque às vezes o que eu acho é importante para mim, mas será que para o outro é importante? Né? Então, uns mitos aí que a gente já colocou. O aluno, ele é da escola, ele não é do cuidador, ele não é do professor do AE. Ele é um aluno da escola. Tá? A gente sabe de todos os problemas, 40, 42 alunos, não sei o que fazer, eu não estudei para isso, eu sou professor de matemática, de química e física, mas o aluno é da escola, gente. Ele é de todo mundo. Tá? Então, precisa ser uma ação coletiva. Tá? Queria só complementar, aproveitar que eu não caí ainda. Quando a gente fala, né, essa coisa do eu não estudei para isso, aí eu pergunto, para isso o quê? Porque daí você está desumanizando aquele aluno. Nós estudamos para sermos professores de crianças, jovens, adolescentes, seres humanos. E daí, quando eu falo, eu não estudei para isso, eu estou desumanizando aquele aluno por conta de uma deficiência. Eu entendo que nem sempre é fácil,
né? A gente tem as nossas questões, alunos, né, com comportamentos agressivos, muitos alunos com deficiência, ou enfim, outras questões nas salas de aula, falta de apoio, a gente enfrenta tudo isso também, mas o que a gente não pode é colocar essa questão de desumanizar o nosso aluno. Porque que nem eu e a Rô, a gente também, eu não estudei para um tanto de coisa, mas quando aquela criança aparece com tráqueo, com sonda, extremamente comprometido, sem fala, né? Eu até chego na minha casa e penso, de verdade, o que eu vou fazer com esse ser humano? Porque isso, né, como a Rô colocou, os medos, as dúvidas, as angústias fazem parte. Mas é meu trabalho como adulta, formada, responsável, né? Estudar, procurar parceria. Se eu não tenho parceria na escola, uma coisa que a gente faz muito aqui é procurar parceria fora da escola. Então, às vezes eu não tenho parceria na escola, eu vou o quê? Eu vou chorar as pitangas para a Roberta, que nem na minha escola tá. Mas eu vou lá, eu tenho um caso assim, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Vou aqui com uma outra colega que eu também tenho aqui em Campinas, não sei o que. Então, a gente procura parcerias, né? Procura aqui parcerias nacionais, né? Essas falas, esses encontros que nos ajudam muito, nos fortalecem bastante. Então, acho que é isso. Quando a gente fala, não sei trabalhar com esse aluno, a gente está desumanizando ele. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Não estou falando que é fácil, mas a gente tem que repensar muito, né, no que a gente é formado, no que a gente foi formado a fazer ou não. E aí eu acho que linka com essa sua fala, né, Van, que, tipo, não sei trabalhar com aluno, então eu não preciso avaliar. Ué, então você não precisa avaliar os outros também. Né? Então, o que é avaliar? E aí cai naquela questão, gente. Todo aluno deve ser avaliado, inclusive os alunos com deficiência. E não tem essa história de dar a média. Não existe na legislação dizendo que aluno com deficiência tem que ter a média. Não existe. Nem que aluno com deficiência não pode ser reprovado. Isso é um senso comum gigantesco que se formou em torno da educação especial, da escola inclusiva, tá? Mas esse é um papo do outro bimestre, Rô. Tá? Então, esse é um mito, tá? Outra coisa, que o aluno vem para a escola só para socializar. Será? Então, ele vem só para socializar, para falar oi para os amigos e vai embora. E aí? Né? Então, gente, assim, esses são alguns mitos, né, que rondam aí o nosso universo docente. E que esses mitos, eles vão perpetuando, né? É como se fosse uma... ai, meu Deus, fugiu o nome. Sabe igual as brincadeiras antigas, né, que vão passando de geração, né? Então, esses mitos, eles precisam ser cortados, né? Eles precisam ser mudados, né? A gente sabe que, assim, medo, angústia, dúvida também faz parte. A gente que é da educação especial e que a gente tem uma parte mais especializada, a gente também não tem resposta para tudo. E na faculdade, a gente vê pouquíssimo sobre as deficiências e sobre as síndromes. E não explicam para a gente como fazer com determinados alunos. O que talvez explique um pouco mais para a deficiência visual, né, e para a deficiência auditiva, que é a questão do braille e a questão da língua de sinais, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que é uma premissa nossa, né, Van, é parceria, gente, é buscar ajuda, né? É uma parceria entre você, a escola, é uma parceria com a coordenação pedagógica, né? Eu vi que alguém falou assim que isso cai sobre os professores e professoras, infelizmente, né? Porque precisa ser um trabalho de parceria, precisa ter uma ajuda da parte da coordenação e da direção pedagógica, né? É um pensamento juntos, né? E é uma coisa que tem que fazer parte também do projeto político-pedagógico, né? É uma parte de política pública, né? Porque essas crianças estão visíveis lá. Esses estudantes, eles fazem parte, vão fazer parte cada vez mais. Vejam o Robertinho, né? Então, só para terminar, aqui, deixa eu ver que acho que a gente terminou. Acho que a gente falou, né, essa questão da parceria aqui, né? Pode ser que essa criança nem tenha, gente, isso, né? Mas você tem o coordenador pedagógico. E você, professor, às vezes, você também precisa olhar para você, né? Como eu acho que, não sei se foi a Conceição ou foi a
Mirlandes, que falou que parece que a gente nunca está fazendo certo. A gente sempre vai ter isso, a gente sempre vai ter a síndrome da impostora, mas só de vocês estarem aqui e buscarem, vocês já estão no caminho certo, tá? Acreditem nisso, tá? Vocês são professores diferentes, vocês são professores que estão preocupados com os alunos de vocês. Só que eu fico até angustiada nisso, porque, infelizmente, eu e a Vanessa, nós não temos receita. A gente não tem um passo a passo, é a vivência na escola, é o olhar individualizado para cada um, né? Não tem uma receita. O que a gente sabe é que precisa de parceria, que precisa de formação, né? A gente sabe que a formação ela é fundamental para isso, tá? Vou passar aqui mais um pouco também, deixa eu ver se eu já cheguei na parte do vídeo. Não cheguei. Posso emendar aqui, Van? Não, vai, eu só queria dar uma dica. Fala. Que você foi falando, eu fui deixando minha amiga empolgada falar, já que quando a gente falou lá de comunicação, lá atrás, uma dica do começo do ano, assim, para a gente aproveitar, né? Caso o aluno não tenha comunicação nenhuma e vocês sintam que é possível estabelecer uma comunicação com cartões, com figuras, sabe? A dica o ideal é começar por uma coisa que a criança goste muito, para ela aprender a pedir. Então, que às vezes nem sempre a gente pode contar que a criança tenha essa comunicação alternativa na fono, nas terapias. Às vezes a gente mesmo tem que fazer na escola, né? Então, a gente junta ali, o professor que sabe, conversa com o outro, como eu vou começar, como não vou, vamos tentar. A dica é começar com algo que ele goste muito. Ah, Vanessa, mas ele precisa aprender a pedir aí no banheiro. Mas ele vai aprender depois. Primeiro ele vai aprender a pedir o tablet, sei lá, que é uma coisa que ele gosta muito. Então, põe a fotinha do tablet, deixa o tablet ali perto dele. Se ele quiser o tablet, ele vai ter que te dar a foto do tablet para você dar o tablet para ele brincar. Né? Então, essa troca de figuras aí tem que começar com algo que ele goste muito. Se você começar com banheiro, com água, que é algo assim, a gente não vai ter sucesso. Então, é uma dica para o começo do ano, caso vocês, né, sintam ali em conversas de começar a comunicação, porque a gente não pode esperar. Mas é obrigação da fono. Gente, vai sendo obrigação da fono, e às vezes a fono trabalha em outra vertente, a criança está, né, pedindo por comunicação na escola, e a fono está lá fazendo outra coisa. Então, eu prefiro que a gente se organize no nosso ambiente escolar de acordo com as nossas necessidades. Era isso, Rô. Não, eu acho que está ótimo. Eu acho que essa parte aqui, gente, eu vou dar só uma pincelada, que eu acho que também pode ser num outro momento, que é falar de algo, talvez, que traz evidência e traz suporte para a nossa prática, né, que pode ajudar você a pensar no seu planejamento, que é o desenho universal da aprendizagem. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele é um modelo, né, baseado em neurociências, tá? Que ele realmente é utilizado para desenhar experiências de aprendizagem. Só que ele vai trazer dicas de como eu posso trabalhar, por exemplo, com um estudante que ele é mais visual, um estudante que talvez ele precisa mais de partes escritas, né? Então, ele vai te trazer dicas, né? Ele vai trazer essas divisões, tá? Então, vocês conseguem acessar tranquilamente esses recursos na internet, depois eu posso passar para a Luana, tá? E ela passa para vocês, mas eu acho que a gente pode voltar especificamente só um dia para falar sobre DUA, tá? E aí, também porque, por conta do tempo, eu tô vendo que vocês querem falar também, fazer perguntas. E aí, só para a gente finalizar também, tem um vídeo que a gente gosta muito de passar nas nossas formações, e me desculpe se vocês já viram, mas eu acho que é um vídeo para a gente refletir, eu acho que sobre as nossas ações e as nossas atitudes, né? Eu acho que uma das coisas que eu e a Van aprendemos num curso que a gente fez sobre análise do comportamento aplicada, que punição não ensina ninguém a nada. Só pune o comportamento, a gente continua fazendo do mesmo jeito. Veja a do radar. Quem levou multa aqui continua andando a 60 por hora? Vocês continuam andando a 60 por hora? A 50? Não, né? Porque puniu, só você pagou, mas aí você já esqueceu, você não aprendeu nada com isso, né? Então, acho que é legal para a gente pensar nessas nossas atitudes, tá? Vou passar, se ficar ruim de ver, depois eu mando também lá no grupo, tá bom? Então, me desculpem se vocês já assistiram esse vídeo, tá? Dear teacher,
I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain. It's kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. O que mais chama a minha atenção nesse vídeo é quando a menininha fala do intervalo, porque é o que eu mais vejo. Deixa eu passar aqui. Dear T. De novo. Acho que é isso, né, Van? Tem essa frase que a gente também é uma frase de cabeceira para a gente aí, né? Se as pessoas não aprendem da maneira como ensinamos, devemos ensinar da maneira, né, que elas aprendam, né? E eu acho que é isso. A gente agradece aí. E vamos para as perguntas agora. Eu vou interromper aqui. Primeiro eu vou pegar da fila aqui, que é a Conceição. Conceição tá aí? Depois eu vou para a Lindalva. Ô, Van, a Conceição trouxe uma situação de uma escola estadual, né? Sim, escola estadual de ensino integral. E que ela tem um aluno com autismo, né, que é um aluno agressivo e tal, e que ela queria saber, né, o que fazer, né, quais são as dicas que a gente poderia dar para... E parece que ele saiu da escola, essa criança, esse aluno? Sim, devido aos medicamentos que os pais tinham que trazer. E os pais não estavam vindo trazer esse medicamento. E de tanto nós estarmos no pé dos pais, os pais não gostaram e acabaram tirando a criança de lá, né? É clássico isso. Olha... Vai lá, Van, bom, dá sua dica aí. A gente tem aqui em Campinas essa realidade de escola integral, né, para crianças autistas, e a gente tem discutido bastante essa questão das crianças permanecerem na escola o tempo integral, né, porque a gente entende que é direito, ok, isso é indiscutível, mas o quanto é emocionalmente, vamos dizer, saudável eles ou desgastante. Então, algumas, sei lá, estratégias que eu tentaria, né, sim, de acordo com o que eu já vivi esses anos todos. Eu acho que eu chamaria a família para conversar e a gente tentar conversar sobre um período reduzido, mas garantir que ele venha todos os dias. Se é Fundamental 2, que se é possível, então, assim, sei lá, todos os dias das 7 às 9, como é que ele fica nesse período? Mas, assim, garantindo a medicação. Acho importante, né, a gente conversar sobre a medicação, se a medicação não pode ser dada logo de manhã, né, fazer uma carta para... não pode, o médico falou que é para dar 10 horas da manhã. Então, a escola pode fazer uma carta, um relatório. Mãe, leva para o médico, então explica que ele está na escola, que a família não tem condições de ficar levando a medicação até a escola, se pode alterar o horário, enfim, tudo isso, alguém colocou no chat, em alguns momentos antes de eu cair, que eu vi, que é isso, essa parceria da área médica com a área escolar, que os médicos realmente perguntam muito pouco para a gente algumas coisas, eu acho que eles deveriam, né, querer saber um pouquinho mais. Então, eu acho que eu começaria por aí, tentando entender essa medicação, né, por que é dada no meio do período.
tentar fazer uma carta da escola explicando a questão do menino, que ele estuda o dia todo, se é possível alterar a medicação, os horários da medicação, né, conversar com essa família para ver se é possível, porque a gente não pode obrigar, gente, isso não é, em questão de legislação, a gente não pode fazer isso, é um acordo mesmo, é um acordo, né, de cavalheiros ali, para o melhor do desenvolvimento, para ser menos estressor para essa criança, ficar menos tempo na escola, mas com o intuito de ampliar esse horário, não é ficar menos tempo para sempre, não. Ah, ele vai ficar das 7 às 9, tá lá. 2, 3 anos passados, o moleque ainda tá das 7 às 9. Não, o que a escola vai fazer para que, né, o Joãozinho consiga ir progredindo e se sentindo mais confortável de ficar mais tempo na escola. E outra questão que eu acho que é realmente importante, né, com relação à agressividade e tal, é o quê? Por que ele fica agressivo? O que acontece? O que a escola está fazendo ou deixando de fazer, ou que pode fazer para diminuir essa agressividade? Provavelmente, não só isso, é uma questão de comunicação. Então, ele quer se comunicar de alguma maneira, talvez ele não consiga, não seja compreendido, não seja ouvido. Além do que, ele tem um repertório também de anos conseguindo as coisas através dessa agressividade, né? Por mais, não, Vanessa, mas ele fala, ele tem condição de pedir banheiro, água, mas ele prefere bater, um exemplo. Ué, porque ele aprendeu na vida dele, né, no repertório de vida dele aí, que quando ele bate, ele consegue as coisas mais rápido do jeito dele. Então, acho que também vale aí um estudo sobre as intervenções comportamentais, que a gente, né, tem aí comprovação científica, né, de efetividade na questão comportamental das crianças autistas, tem inúmeros apoios aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, de profissionais que trabalham com ciências comportamentais e nos ajudam muito, professores, a entender esses comportamentos e como a gente pode tentar modificar ali, né? A Rô deu a dica de seguir o Luciano Lacerda, uma super referência na área do comportamento, ajuda bastante, ele fala bastante da questão escolar, para além da questão terapêutica, enfim, tudo que envolve essa questão comportamental, ele fala bastante das questões comportamentais na escola e como nós, professores, podemos tentar ali, né, intervir, ajudar, traçar um planejamento, né, para melhorar a qualidade de vida e de permanência dessa criança na escola, porque a inclusão não é só acesso, né, é acesso, permanência e qualidade, né, de estar na escola. Eu acho que ela falou também uma questão, que esse aluno, ele tinha uma pessoa que ficava, né, com ele, mas que era só para ficar do lado. E a gente vem uma questão, que também a gente vive muito isso na escola pública, onde a gente trabalha aqui, que até nem a própria legislação é clara nesse sentido, tá? Quem é esse profissional de apoio, né? E aí, muitas redes, né, tem só o que a gente vai chamar do cuidador, que é realmente o cuidador que é para cuidar dos básicos. É levar ao banheiro, é dar alimentação, né? E aí, às vezes, tem lugares que chamam monitor, que nome horrível, de inclusão, tá? Tem lugares que vão chamar de professor de apoio, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é mostrar qual é o tipo de apoio que esse estudante precisa, né? E que é um direito dele, né? Porque realmente, gente, às vezes com salas superlotadas, a gente entende isso. Ele precisa de um apoio, ele precisa de alguém ali que esteja fazendo essa mediação, tá? Mas a gente também tem que tomar cuidado que esse aluno, ele não vai ser desse mediador, ele é seu aluno, tá? E que você precisa pensar quais são as flexibilizações e quais são as adaptações que você vai fazer para ele, contando com a ajuda, por exemplo, desse profissional. Eu, quando estava na escola, trabalhando no AE, eu gostava muito, e até reservava um horário nos meus espaços, eu ia até a sala de aula observar esse aluno. Ficava lá no cantinho. Não é para observar a aula do professor. Não é para observar se o professor está fazendo certo ou errado. Não é isso, gente. Mas para observar, por exemplo, que momentos que ele tem esse comportamento agressivo, né? O que ele está fazendo que está chamando a atenção dos colegas, por exemplo? Que suporte, talvez, eu acho que ele precisa, né? Então, eu, Roberta, tinha essa prática, tá?
Eu, Roberta, tinha essa prática enquanto professora de educação especial, mas isso vai de cada rede, né? Então, eu acho que é preciso mostrar que ele precisa de um profissional de apoio, tá? E, de novo, gente, assim, eu acho que é chamar a equipe da coordenação pedagógica para te ajudar nesse sentido, e com essas dicas que a Van deu nisso, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Não sei, Conceição, se a gente te ajudou, se a gente não te ajudou, se você continua com angústia, com dúvida. E eu acho que uma outra coisa também, se for possível, e se ele tiver, ele faz terapias, né? Como a gente disse, vamos chamar essa terapeuta para conversar? Talvez ela pode te dar alguma dica, alguma ajuda, ou chamar essa família. Eu sei que nesse caso a família acabou indo embora, mas olha, está acontecendo alguma coisa, né? Quantos casos de estudantes a gente vê que tem uma parte emocional acontecendo? Por exemplo, eu já tive casos que os pais estavam se separando, e aí isso alterou significativamente o comportamento desse estudante, tá? Então, acho que essas seriam as nossas dicas aí nesse caso. Sim, em nome de todos os outros professores, né, que estão aqui, daqueles que vivem essa angústia que é ensinar, buscando esse ser humano, né, porque não é só passar conhecimento, eu agradeço, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas que batem com aquilo que eu acredito e que eu vejo que eu não estava tão errada, né? Que o tempo passou, mas o que eu vivi, o que eu aprendi, ainda é muito latente, muito forte. Falar qualquer coisa com relação a vocês é redundância. Então, a palavra é só gratidão, né? E podem se preparar para, como disse o meu amigo Ivanildo, o Rovan a série, né? A gente vai pensar aí, ver com vocês a disponibilidade de vocês, para a gente pensar em outras oficinas, tá? Mas isso é instigante. Eu gostaria muito do tema como avaliar, porque a avaliação já é o calcanhar de Aquiles da educação. E com esse olhar humanista para essas crianças, aí é que ela vai ser, não sei se vai ser o Aquiles todo, ou só o calcanhar dele. Mas o negócio é sério. Gratidão. E só isso, meu povo. Boa noite para todos.